Rapaziada, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de regulação. Desta feita, vamos falar agora de planejamento regulatório, plano regulatório, desenho, né, tipo, forma, formato de um planejamento regulatório e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Preparado para o nosso estudo? Slide na tela, acompanhe comigo. Bom, primeira coisa, a gente começa a falar um pouquinho sobre planejamento, né? Para a gente introduzir esse assunto que é plano regulatório, a gente começa falando de planejamento regulatório, ferramenta administrativa, ou seja, utilizada em administração, que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, não apenas os caminhos como os melhores, construir um referencial futuro, estruturar todas as etapas adequadas e reavaliar todo o processo que o planejamento propriamente se destina, sendo, portanto, o lado racional da ação. Toda ação de uma empresa, toda ação de uma organização deve ser racionalmente planejada. Trata-se de um processo de deliberação abstrato e explícito que escolhe e organiza as ações, antecipando os resultados esperados. Fechando aqui em mim, toda empresa, toda organização deve fazer um planejamento. Quando a gente fala de planejamento no sentido de agência reguladora, quando a gente fala da atividade de uma agência reguladora, qualquer uma delas, como por exemplo a Anvisa, deve-se ter um planejamento. Ou seja, preciso antecipar algumas das ações que a agência vai realizar num determinado período, né? Analisando, né, o curso das ações, analisando as atividades, analisando os caminhos, analisando as alternativas e analisando as melhores alternativas para atingir um dado objetivo, que é o objetivo do trabalho da atividade de regulação. Beleza? Moral da história, no planejamento, o que você faz na realidade? Você se antecipa à ocorrência de determinados fatos futuros. E essa antecipação que você tem de determinados fatos do futuro vai ajudar com que você tenha, de fato, uma atividade, né, feita com mais eficiência, uma atividade feita com mais qualidade, e todos que estão diretamente afetados pelas ações dessa regulação serão beneficiados pela atividade regulatória. Beleza? Então, planejamento nada mais é o curso da ação adotada e as estratégias de intervenção se antecipando à ocorrência de muitos dos fatos. É claro que no planejamento não dá para você planejar tudo que vai acontecer. Dá para planejar boa parte, prever boa parte. Por isso que um planejamento, independentemente do tipo de matriz que você use, se for um planejamento estratégico, que é um planejamento mais moderno, né, você tem que ter uma flexibilidade, ou seja, capacidade de se adaptar às novas situações, às novas circunstâncias, às novas demandas de mercado. Voltando do meu slide, acompanhe comigo na tela, veja que interessante. Essa deliberação busca alcançar, da melhor forma possível, dentro de vários pontos de vista, alguns objetivos pré-definidos por um indivíduo, por um grupo de pessoas, pela empresa, pelo governo e etc. Ou seja, a melhor maneira possível para atingir os objetivos, fechando aqui em mim, melhor maneira possível de atingir as metas. Então, planejamento visa a eficácia, atingimento de objetivos com eficiência, usando todos os recursos que a organização ou que a agência reguladora tem à sua disposição da melhor maneira possível. Tranquilo? Sem dificuldade? Isso tudo a gente fala para introduzir um pouquinho o que seria um plano regulatório, um planejamento regulatório, um desenho, uma forma, o formato de um planejamento regulatório. Próximo slide, acompanhe comigo na tela. Olha só, é importante que o planejamento seja entendido como um processo cíclico. Ou seja, o planejamento deve ser cíclico e contínuo. Deve ser também prático das determinações do plano, o que lhe garante a continuidade, havendo uma constante retroalimentação de situações, propostas, resultados, soluções, lhe conferindo assim dinamismo baseado na multidisciplinariedade, interatividade, num processo contínuo de tomada de decisões. Fechando aqui em mim, ó, planejamento tem que ser cíclico, tem que ser objetivo, tem que envolver todos os setores organizacionais,
as várias áreas de conhecimento. Tem que ser um planejamento interativo. Nesse curso de regulação, a gente não vai se aprofundar em planejamento estratégico, porque não é o foco dessa matéria, né? Mas a ideia que a gente tem de planejamento, especial de planejamento estratégico, é que tenha a participação de todos. Participação desde a cúpula organizacional até o nível operacional, até o nível de tarefa. E um detalhe, planejamento é para um período, curto, médio ou longo prazo. É antecipação do que vai acontecer num período. As melhores alternativas, estratégias de intervenção, as melhores maneiras de se atingir um objetivo. Agora veja, tudo dentro de um contexto, dentro de um momento. Ou seja, o planejamento, ele é cíclico, ele deve ser eficaz, deve ser eficiente, deve ser objetivo, deve envolver a todos, deve ser interativo, deve ser participativo. Todos, no que diz respeito à organização, a setores organizacionais, devem estar envolvidos e devem ser impactados pelas ações do planejamento. Quando a gente fala da atividade de uma agência reguladora, não é diferente. Todos os setores que serão diretamente afetados pelas atividades da regulação, pelos objetivos daquela regulação para um determinado período, também devem participar, devem interagir, né, devem participar da elaboração deste planejamento. E não apenas da elaboração, como também da execução e do acompanhamento da avaliação desse planejamento. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Próximo slide. Planejamento regulatório. Como que é o desenho desse planejamento? Qual é a forma desse planejamento? Como vai ser esse planejamento? As questões regulatórias não se restringem às questões regulatórias sanitárias relacionadas aos pontos de produtos para a saúde. Significa dizer que um planejamento ou um plano regulatório para a atividade de saúde deve envolver a todos os atingidos, os demais produtos atingidos pelo trabalho da Anvisa em especial. Ou seja, não é a questão só sanitária, entra medicamentos, saneantes, cosméticos. Ainda, além das regulamentações da Anvisa, devem-se observar as particularidades de cada ente que participa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Fechando aqui em mim. O que eu quero mostrar para você? O planejamento regulatório, puxando para a Anvisa, que é o nosso contexto, tem que contemplar a tudo. Todas as áreas de atuação da Anvisa, saúde, cosmético, não importa, né? Vigilância sanitária, regulamentações, legislações e os atores envolvidos do Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, eu tenho que ter no meu planejamento estratégico, ou no meu plano, né, que é o resultado desse planejamento de regulação, eu preciso envolver e eu preciso pensar em tudo que vai acontecer dentro para um determinado período. Né? Por exemplo, aquela regulamentação, por exemplo, vai criar um valor de multa. Se aquela determinada multa foi aplicada numa vigilância sanitária, será que isso vai retirar o poder aquisitivo da empresa? Aquela multa vai ter um caráter, que vai ser um caráter, basicamente, né, que é um caráter punitivo, ou além disso, vai tirar a riqueza excessiva daquele que, de repente, recebeu aquela penalidade. O que eu quero mostrar para você? Tudo tem que estar dentro do planejamento regulatório. Todas as ações, todos os públicos, todas as regulamentações da Anvisa, todos os objetivos, todas as metas, todas as ações para um determinado período de tempo, sendo participativo, sendo flexível. Então, o desenho deste planejamento, ou o desenho do plano, que é o resultado final do planejamento pronto, tem que contemplar a tudo, tem que contemplar a todos, todos os envolvidos, todos os afetados, direta ou indiretamente, pela atividade de regulação. No caso, regulação sanitária. Beleza? Sem dificuldade? Fácil? Está dando para entender direitinho? Vamos em frente. Acompanhe comigo na tela. Desenho desse planejamento regulatório. Outras questões que estão fora do âmbito sanitário nacional local, porém que impactam o dia a dia das empresas do setor de saúde, precisam ser observadas da mesma forma.
Como exemplo, eu dou mais uma vez a questão das multas. No meu planejamento, eu tenho que ter uma atividade de regulação de tal forma que a gente consiga para aquele determinado segmento um crescimento. Fechando aqui, ó. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho também. Às vezes, no planejamento regulatório, eu preciso considerar que determinados produtos ou serviços, ou melhor, determinados produtos relativos à saúde, também podem adentrar no mercado. Muitas vezes, como daqui a pouquinho eu vou abordar, um planejamento regulatório, ele é tão burocrático, ele é tão rígido, ele barra a entrada de muitos, exemplos, medicamentos no mercado, produtos no mercado, que na competição com os produtos que já existem aqui internamente, iriam trazer uma boa concorrência e o consumidor iria sair ganhando. Com muitas vezes tendo mais concorrência, você vai ter preço aliado à qualidade. Porque também a Anvisa faz esse trabalho de qualidade, fiscalização da qualidade daquilo que é comercializado, no que diz respeito à parte da saúde. Moral da história, volta a bater naquele mesmo ponto. O planejamento regulatório tem que ser algo que tem que ser feito envolvendo todas as ações afetadas pela atividade da agência reguladora. Lógico, no nosso contexto, a Anvisa. Beleza? Todas as questões, todas as ações, tudo que vai gerar de impacto na questão da regulação tem que ser considerado no que diz respeito à regulação, no que diz respeito à atividade da Anvisa. Próximo slide, acompanhe comigo na tela. Planejamento regulatório. Muito interessante essa observação aí, ó. A área da saúde é certamente uma das mais regulamentadas no mercado. Não só no Brasil, como também em todo o resto do mundo. Principalmente nos ditos países do primeiro mundo. Inicialmente, as regulamentações na área da saúde, em especial as sanitárias, têm como foco a segurança, a eficácia e a rastreabilidade dos produtos comercializados. Por exemplo, determinado produto foi comercializado e ele precisa ser retirado do mercado. Eu preciso ter critérios para rastrear esse produto, além da segurança, e além da questão da eficácia. Fechando aqui em mim, quando a gente fala, por exemplo, né, de drogaria, não tem aqueles remédiozinhos tarja preta, que quando a gente compra tem que ter uma receita, tem que ter controlar o controle dessas receitas, etc e tal. Moral da história, você precisa ter um controle de rastreabilidade para quem foi vendido, quando foi vendido, quanto quantitativamente cada drogaria vendeu, por exemplo, e assim sucessivamente. Eficácia, segurança, rastreabilidade. 3 características de uma boa regulação sanitária. Moral da história, quando eu for desenhar o meu planejamento, o meu plano regulatório, eu preciso considerar esses 3 fatores. O planejamento tem que ser eficaz, eu preciso ter capacidade de rastrear os produtos que são vendidos, para quem são vendidos, e eu preciso ter segurança. Segurança para que a população, para que a comunidade possa ter segurança na atividade e segurança também nos produtos e serviços que ela está consumindo. Produtos e serviços que estão chegando, né, até a sua casa. Produtos e serviços que ela está tendo acesso. Tudo isso eu preciso considerar quando eu for trabalhar, quando eu for desenhar o meu plano, o meu planejamento regulatório, o meu plano regulatório. Voltando no slide, acompanhe comigo na tela. No desenho do planejamento regulatório, devem ser evitadas regulamentações que passam a representar barreiras de entrada a novas empresas ou novos produtos. Ou seja, como eu falei anteriormente, né? Seja para você importar ou especificamente para exportar. Quando se pensa em exportar produtos brasileiros para outros países, onde os aspectos regulatórios sanitários já estão mais determinados e presentes no dia a dia do empresariado local. Fechando aqui em mim. Veja, se uma empresa ela tem a capacidade de, né, exportar produtos, por que que a Anvisa vai ficar criando barreiras desnecessárias para esta empresa, quando lá no local que aquele material, que aquele exemplo, medicamento, ele vai chegar, já existe uma regulação sanitária efetiva? E muitas vezes, quando você vai importar determinados produtos, tantas barreiras na importação, tanta dificuldade de trazer um produto novo no Brasil. Eu não estou falando que não tem que ter barreira nenhuma. Eu estou falando que tem que ter flexibilidade, tem que ter bom senso. Moral da história, um planejamento regulatório tem que proporcionar ao mercado
estabilidade, sempre pensando no consumidor, sempre pensando naquele usuário, daquele produto, daquele serviço, e pensando em beneficiá-lo. Né? A gente já falou em blocos anteriores que muitos políticos se beneficiam de decisões políticas, né? O que a gente falou de falhas de governo anteriormente, e a partir dessas decisões políticas, suas empresas são beneficiadas. Por exemplo, quando os políticos decidem a não abertura de um mercado para um determinado produto, significa dizer que a empresa nacional que vende mais caro, ela é beneficiada. Né? Moral da história, preciso ter uma regulação, preciso ter um planejamento regulatório, um plano regulatório que permita que o mercado funcione bem, com estabilidade, com bom senso, sem barreiras excessivas, tanto para exportar quanto para importar. Sempre pensando naquele que representa a parte mais frágil na relação de consumo, que é aquela pessoa que compra o produto. E para aquela pessoa tem que ter qualidade. E se a gente pensar em termos de administração de empresas, não é apenas qualidade. Qualidade e preço. Qualidade e preço. Ou seja, as duas coisas. Beleza? Tranquilo? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Como que seria o desenho de um planejamento regulatório? Ou seja, certos exageros, né, muitas vezes, né, impedem até mesmo que novas tecnologias possam ser legalizadas e beneficiar a saúde de um grande número de pessoas, principalmente quando o país possui parcos recursos, ou seja, pequenos recursos para as áreas de atenção e assistência à saúde. Fechando aqui em mim, muitas atividades de agência reguladora não permitem ou representam barreiras até para que novas tecnologias adentrem em determinado país. Então, muitas vezes, a gente pega o caso brasileiro. A gente tem uma saúde precária. A gente tem uma saúde que deixa a desejar. E muitas vezes a atividade regulatória impede que chegue no Brasil, por exemplo, uma nova tecnologia que iria melhorar a qualidade de vida das pessoas, iria melhorar a saúde das pessoas. Consegue entender? Então, no desenho do meu planejamento regulatório, eu preciso entender que eu devo abrir o mercado para novas tecnologias. Eu não posso ter um plano regulatório fechado, de tal forma que eu não abra mercado para ninguém, e de tal forma que eu não beneficie, de fato, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Moral da história, veja que um planejamento regulatório para um determinado período, que dá origem a um plano de ação, que dá origem a um plano, é algo complexo, que eu preciso considerar todos os aspectos relativos ao mercado, sempre pensando no benefício da população, sempre pensando que a população deve ser beneficiada pelas ações. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? No mesmo slide, acompanhe comigo ainda. Outro aspecto importante. No planejamento regulatório, deve-se evitar o excesso de regras, o excesso de burocracia, para que uma empresa possa estabelecer no mercado. O planejamento regulatório não tem que representar uma barreira para que uma empresa, né, possa atuar no mercado e possa ter uma atividade de excelência no que diz respeito à parte de saúde. Deste modo, o equilíbrio passa a ser um dos maiores desafios dos organismos reguladores. Fechando aqui em mim. Para que uma atividade regulatória seja uma atividade bem feita, o organismo regulador tem que trabalhar com equilíbrio, sem exageros, sempre pensando em beneficiar a parte mais frágil na relação de consumo, que é aquele que compra o determinado produto, sempre pensando nele, sem exagero demais com relação à barreira importação e exportação, sem exagero demais com relação a barreiras que impeçam que entre no mercado novas tecnologias. Então, o desenho de um plano regulatório, que é o desenho, é o modelo, é a forma, o formato, o que vai abordar. Um plano é resultado do planejamento. O desenho de um plano regulatório tem que ser algo eficiente, algo eficaz, algo participativo, algo que busque com que a agência reguladora atinja a sua eficácia, atingimento do objetivo do trabalho, através dos métodos de regulação mais adequados, que a gente vai chamar de eficiência, sem ter exagero. E, principalmente, provocando estabilidade no mercado, para todos aqueles que participam, né, daquele mercado que está sendo objeto de regulação. E duas palavras importantes.
transparência no planejamento e nas ações, e accountability, responsabilidade. Ou seja, eu preciso responsabilizar também a agência reguladora por aquilo que fez e estava previsto no planejamento, ou aquilo que deixou de fazer, aquilo que foi omitido. Por isso que eu preciso de fazer uma regulação que seja uma regulação transparente e uma regulação, ao mesmo tempo, participativa. Eu preciso ouvir a população. Né? A população pode até sugerir e dar sugestões para o meu processo de planejamento. Consegue entender? E, finalmente, acompanhe comigo na tela aí. O que é um plano regulatório? Forma pormenorizada. Listagem das atividades pretendidas para o ano em curso. O que a agência reguladora vai fazer para um ano? Em outras palavras, é um plano regulatório anual. Todas as ações propostas para o ano seguinte, tudo que vai ser feito para o ano seguinte, tudo que vai ser feito para o ano seguinte, o desenho das atividades, a gente vai chamar de plano regulatório. Fechando aqui em mim. Quais as áreas de atuação? Quais as áreas prioritárias? Quais as áreas mais importantes? Tudo bem? O que a gente pode fazer para trazer mais estabilidade de mercado? Quais as ações necessárias para proteger ainda mais, né, as pessoas que estão afetadas diretamente pela atividade regulatória? Quais os novos produtos que são vistos com bons olhos para entrar no mercado brasileiro e melhorar a qualidade de vida das pessoas? O que eu posso fazer para melhorar a vigilância sanitária? Né? O que eu posso fazer nos portos, nos aeroportos? Vigilância, por exemplo, nas praças de alimentação dos shoppings. O que eu posso fazer? Tudo isso vai ser contemplado no plano regulatório. Ou seja, plano regulatório é o resultado do planejamento regulatório e representa as ações de uma agência reguladora para um determinado período de tempo. Então, plano é o resultado do planejamento. Tudo foi desenhado no planejamento e agora eu tenho um plano de ação. Eu já sei como agir. Detalhe importante, hein? Planejamento e o próprio plano não podem ficar presos no papel. Tem que ir para a prática. Não podem ficar apenas na teoria. Ou seja, existe a teoria, existe a prática. Ou seja, o plano regulatório, de fato, tem que funcionar. Então, eu preciso acompanhar a execução desse plano, preciso avaliar passo a passo, né, a sua execução e analisar aquilo que pode ser alterado. Portanto, que o planejamento que dá origem ao plano regulatório para o exercício, por um determinado período, ele deve ser flexível, ou seja, deve ser adaptável às novas realidades e às novas demandas de mercado. Beleza? Ficou claro para você isso? Deu para entender direitinho? Beleza? Show de bola, galera!